Qual é, rapaziada? Bem-vindos à segunda parte aqui do nosso tutorial do Borutão aqui pra nós, ó. Borutão Karma, hein, velho? Tá aí, ó, desenho pra você. Agora aqui a gente vai fazer a coloração, mas não se preocupa, que é isso, cara. Chegou aqui de paraquedas, não sabe onde tá meio perdido. Mano, bem-vindo primeiramente aqui a Gilmar Marcel, tá? E seguinte, se você curtir esse vídeo, se inscreve no canal que vem muito mais vídeo bacana. Aqui a gente tá na segunda parte, onde a gente vai fazer essa coloração. A primeira que eu ensino a desenhar completinho, todo detalhado, tá aí no primeiro comentário fixado. É só clicar lá que você vai ver certinho. E claro, né, deixar um gostei nesse vídeo, que é muito importante, beleza? Não sai sem deixar o like, velho. Que isso, muita gente sai sem deixar o like, véio. Deixa o likezão aí, beleza? Seguinte, como último recado aqui pra vocês, eu te ofereci o meu treinamento online, que tá no primeiro link da descrição. Clica lá, vai conhece minha proposta, que eu tenho certeza que se você se tornar meu aluno, você não vai se arrepender, cara. Vai ser uma coisa que você vai levar pra vida inteira, beleza? Então é só me dar uma chance clicando aí no primeiro link da descrição e vai lá conhecer toda a minha proposta pra você, beleza? Agora sim, vamos lá para o nosso tutorial. Não esquece, né? Primeira parte tá aí no primeiro link dos comentários, hein? Tamo junto. Moçada, começar agora a nossa fase de coloração do desenho do Boruto, para deixar o desenho bem loucão, né? Bem destacadão. Lembrando que eu vou deixar todos os nomes das cores aí para vocês, tá? Aqui eu tô começando com a cor marrom. Eu tô usando o lápis Tris Mega Soft, mas você pode usar o da Faber-Castell, da Multicolor, enfim, o lápis que você tiver aí, usa o marrom para fazer toda a base de sombreamento da pele. Lembrando que a gente não vai exagerar, cara, não tem muito sombreamento na pele dele aqui, tá? Nesse destaque que a gente tá fazendo do Boruto, beleza? Então não exagera quando você for passar o marrom. Em seguida, para dar um reforçozinho a mais e uma diferenciada no sombreamento, eu vou usar um bordô. Se você não tem, cara, não se preocupa, continua com o marrom mesmo e completa todas essas outras partes agora que eu vou fazer de sombreamento aqui no Boruto, beleza? O bordô ele é legal, cara, porque ele vai ficar um pouquinho mais claro que o marrom e um pouquinho mais avermelhado. Ele vai combinar muito com a pele do personagem. Agora, para finalizar essa base de pele, como vocês estão vendo, tá sendo super fácil de fazer essa coloração, né? A gente vai pegar uma cor, aqui no caso eu estou usando uma cor chamada Nude, que seria o lápis da Tris Mega Soft, mas no seu caso você pode usar o rosa claro da Faber-Castell, que vai dar praticamente quase o mesmo resultado, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos preencher toda a base de pele aqui do Boruto, primeiro fazendo o sombreamento, tá? Eu vou preencher todo o sombreamento que eu tinha feito com marrom, com bordô, tá? Então eu deixo tudo preenchido para deixar um pouco mais rosado, para combinar um pouquinho mais com a tonalidade de pele do Boruto, tá? E depois eu faço o preenchimento completo aqui no personagem para fazer tudo certinho, cara, beleza? E aí eu tento deixar o mais uniforme possível, né? Eu tô usando o papel, ele é um pouco granulado, né? Ele tem umas texturas, mas dá para fazer uma coloração bem bacana aqui no nosso desenho. Ok, fizemos a base da pele e agora vamos vir com laranja, isso mesmo, cara. Pega um laranjão aí, mano, e vamos fazer um efeito de sombreamento, tá? Seria aquelas sombras mais fortes, né? Tipo a parte marrom que eu fiz no rosto, ela se torna a parte mais forte da sombra. Aqui no caso do cabelo a gente vai usar um leve laranjinha para deixar como sombra mais forte. Em seguida eu vou vir com a cor chamada ocre, tá? É um ocre queimado, beleza? E esse ocre ele vai ser tipo as sombras médias do desenho. E aí você diz, ah, Gilmar, mas eu não tenho esse ocre, e agora, cara, o que eu faço? Mano, pega o marrom, tá? E faz bem leve. Tem que ser muito leve, tá? Senão vai ficar estranho, cara. Deixa a sua mão bem levezinha, faz todos os desenhos no estilo que eu tô fazendo aí, ó. Demarca toda a partezinha de sombra e pode passar o marrom, que vai dar legal também, né? Na hora que você vir depois com o amarelo e fazer o preenchimento, né? No caso, eu posso vir com o amarelo já e preencher tudo. Agora tem um segredinho aqui, cara. Quando eu tô fazendo o preenchimento com o amarelo, eu passo por cima de tudo, tá? Eu passo por cima do laranja, do ocre queimado que eu já passei, mas eu vou deixando uns efeitos de brilho. Se vocês repararem, tem algumas pontas de mechas aí que eles estão sem ser coberto totalmente, né? Eu deixo um leve brilhozinho em algumas partes para deixar um efeito bem bacana. E olha só,
Agora que eu vou vir com um cinza, pode ser qualquer cinza, mano. Vou fazer uns efeitos aqui nessa basezinha do zíper dele e também na partezinha da bandana, né, onde fica o símbolo da aldeia da folha. Inclusive na parte do símbolo eu vou fazer um preenchimento completo, né, total com o cinza, tá? E em seguida eu venho com um azul bem clarinho, cara, e vou usar esse azul para fazer alguns efeitos nessa parte, principalmente na bandana e na parte do olho dele, né? Vou fazer um efeito como se o olho estivesse brilhando. Então vou fazer a íris dele completa com azul claro e as bordas do olho, né? Na parte branca do olho, do globo dele, eu vou fazer um efeitozinho bem leve com esse azul, tranquilo? Em seguida vamos continuar na roupa do Boruto aqui fazendo o lápis preto, cara. Fazendo o lápis preto não, né? Usando o lápis preto, beleza? Seguinte, ó, eu vou fazer uns detalhes de sombra aqui na roupa dele, eu vou fazer detalhes que tem na roupa, eu vou fazer principalmente as marcas dele, né? E aqui nessas marcas dele tem um segredinho, cara. Na hora que você for fazer, ó, veja que quando eu encostei próximo ao queixo e próximo à ponta lá em cima, né? Eu deixei bem clarinho, porque depois eu vou vir com o cinza e fazer um efeito, porque assim não vai ficar tipo uma pintura toda chapada, né? A gente vai conseguir deixar um efeitozinho pelo menos na ponta do queixo dele e na parte de cima da testa dele também, tá? Então aí eu preencho toda essa partezinha de marcas, tá? E também vou fazer os efeitos finais na base da roupa do Boruto. Em seguida, como eu falei, né, eu vou vir com o cinza. Agora eu posso preencher essa partezinha que eu tinha deixado em branco no queixo e em cima na testa, e também esse cinza, cara, ele vai ser o preenchimento total de toda a partezinha da roupa, né, tirando, claro, a parte que é vermelha, né. Então essa parte lateral da roupa aqui e na bandana também a gente vai aproveitar muito esse cinza para fazer o preenchimento. O cinza é como se fosse o preto pegando uma iluminação, né, então ele vai ficar como se fosse o preto fica como sombra e o cinza fica como uma parte iluminada do preto. Aqui nessa basezinha da bandana eu não vou deixar ela totalmente branca, então eu vou usar um prata bem levinho, né, para fazer um efeito bem de boa aqui também. Não é muita coisa, cara, é só para deixar com um aspecto um pouquinho diferente. E em seguida eu vou vir com o vermelho chamado vermelho cereja, é do Tris Megasoft também, de 33 cores, ou de 36 cores no caso, né? E aí eu vou fazer preenchimento na lateral do ombro e preenchimento aqui nessa outra lateral, né? Mas eu vou deixar um leve, uma partezinha branca para fazer com o vermelho depois. Se você não tem esse vermelho cereja, você pode usar o vermelho escuro mesmo, mistura com rosa também, porque a roupa dele tem um leve rosado, né? Ou você usa só o vermelho escuro também, tá? Vai ficar legal do mesmo jeito. Agora aqui, manos, ó, o Boruto tá praticamente colorido, mas a gente vai fazer o fundo aqui do desenho também, tá? E agora o fundo eu vou deixar a critério de você, cara. Eu imaginei que se eu fizesse um fundo todo preto ficaria muito bacana, porém, olhando meus marcadores, eu percebi que eu tinha um marcador violeta muito legal, cara. Então eu decidi fazer um fundo violeta aqui no desenho, tá? E juntamente, né, com as nuvenzinhas. Essas nuvens, cara, eu vou deixando branca aí por enquanto, mas por enquanto vamos fazer todo o preenchimento de violeta aqui no fundo. Lembrando que essa parte do fundo do desenho fica a critério de você, tá? Em seguida, essas nuvenzinhas que eu tinha deixado, eu vou fazer com um azul, né? Um azul até um pouquinho mais claro. Agora aqui, como eu usei marcador, eu vou conseguir vir com esse azul e fazer uns efeitozinhos bem de leve aqui sobre várias partes dessa parte violeta, tá? E esse azul ele vai ficar esses brilhozinhos, né? Essas manchinhas que eu tô fazendo nesse violeta, elas vão ficar como se fossem pontos luminosos, tá? Em seguida eu vou vir com um azul mais escurecido, vou passar por cima dessa base da nuvem também, ó, para deixar bem bonitão. Se você estiver fazendo com lápis de cor, mano, na hora que você for fazer os detalhes da nuvem, você faz a sombra primeiro e faz a parte mais clara depois, tá? Não pode esquecer desse detalhe. E para finalizar eu vou usar uma canetinha Posca, você pode usar corretivo escolar, mano, ela aponta no palitinho e vou fazer uns pontinhos aqui em todas essas manchinhas que eu deixei de brilho no desenho. E aí a gente vai perceber que realmente vai ficar parecendo algo que está brilhando aqui no nosso desenho e vai dar um efeito muito bacana.
E foi isso aí o nosso tutorial de hoje, eu espero que vocês tenham curtido, mano. Dá aquele likezão aí que ajuda demais, fortalece. Esse desenho eu já tava devendo há um bom tempo aqui no canal e tá aí pra vocês, né? Comenta outros tipos de desenho que eu posso trazer aqui no canal também, cara. Quem sabe o seu uma hora não aparece aqui, hein, pra gente. Então o desenho do Boruto tá finalizado. Valeu, a primeira parte está aí no primeiro comentário fixado e até a próxima.